Existe aí uma verdadeira guerra em âmbito nacional sobre o tema escola sem partido. Mas será que o objetivo é garantir uma escola sem partido ou uma escola sem debate? Interessante notar que essa verdadeira guerra que se instalou na discussão do tema mobiliza, como sempre, os dois extremos. De um lado, pessoas que se posicionam à esquerda sendo contra a ideia de escola sem partido, enquanto a direita esbraveja, estrebucha, tem verdadeiros chiliques ao atacar a ideia de debate político nas escolas. Antes de abordar esse tema, eu assisti a vários depoimentos de alguns desses ditos filósofos, tanto à esquerda como à direita, e um deles tornou ainda mais claro que se trata, na verdade, mais uma vez, de uma velha disputa ideológica. Esse pretenso filósofo disse que não iria se opor aos que atacam a escola sem partido, mas ao final fez aí seu protesto contra o fato, segundo ele, de que os alunos já estão chegando à universidade com a cabeça feita pela pregação marxista. Ou seja, nenhuma palavra de indignação quando o jovem chega às universidades com a cabeça feita, para usar o mesmo termo, pela pregação direitista ou impregnada por ideias fascistas e coisas tais. O que se vê hoje na internet é uma enxurrada de pessoas até relativamente jovens aderindo à pregação da ultradireita de que não houve ditadura a partir de 1964. Porque, segundo eles, o golpe militar teria sido uma reação, novamente segundo eles, legítima para impedir a implantação do comunismo no Brasil. Ou seja, a legitimidade que eles defendem, inclusive das atrocidades que ocorreram, seria suficiente para rasgar o fato histórico e decretar que não houve ditadura. E para negar, inclusive, todas as provas de torturas, desaparecimentos e assassinatos durante o regime militar, alegando que essas provas se resumem ao depoimento dos que perderam a guerra, ou seja, a esquerda, que estaria determinada a transformar o Brasil em mais uma Cuba na América Latina. Em seu fanatismo, a direita não apenas quer enterrar a história, como ignora que, ao contrário do que ela, a direita, alega, a história é contada não pelos que perdem a guerra, mas sim pelos que ganham. Por isso mesmo, ao contrário do que a direita fanática alega, o que se contou sobre a ditadura ainda não é quase nada diante dos horrores que aconteceram. E ainda assim eles querem ignorar ou esconder o pouco que se sabe. O que a direita pretende não é uma escola sem partido, mas sim, em síntese, uma escola sem debate, para que não se possa contestar as mentiras que essa pior parcela da direita prega o tempo inteiro. Eu fico à vontade para falar sobre isso porque quem me conhece sabe o que eu tenho dito insistentemente no canal. Nenhuma ditadura presta, nem de direita, nem de esquerda. Na enxurrada de manifestações viscerais por ocasião da recente morte de Fidel Castro, eu disse numa rede social que não iria falar nada nem contra nem a favor de Fidel, pois essa é uma polêmica eterna, dessas polêmicas que nunca acabam. Mas ressaltei também que apoiava uma frase do próprio Fidel: o socialismo devia ser aperfeiçoado, mas jamais devia ser destruído. E acrescentei: a mesma frase serve para o capitalismo, porque tudo aquilo em que o ser humano mete a mão acaba cheio de defeitos. Se o socialismo tem defeitos, segundo reconhece o próprio Fidel, ao dizer que ele deve ser aperfeiçoado, é preciso ser acéfalo para afirmar que o capitalismo não tenha defeitos. E defeitos graves. Por isso mesmo, é preciso haver debate, algo que a direita não reconhece porque tem pavor do debate. A propósito, seria interessante perguntar: por qual razão a ultradireita tem tanto medo de debater com a esquerda? Será porque as ideias da direita não são convincentes? Só podem ser aceitas na base da porrada? Ou será que é porque as ideias da esquerda são mais atraentes, mais interessantes, mais, digamos, sedutoras? É disso que a direita burra tem medo? A direita sem argumento? Sim, porque eu até conheço alguns poucos da direita inteligente que aceitam o debate, mas a direita burra tem pavor do que ela chama de doutrinação da esquerda, mas nunca admite que existe também uma doutrinação da direita. A propósito das ditaduras, todas essas décadas de regime fechado, sob censura,
transformar o Brasil num país de analfabetos políticos. Seria até engraçado se não fosse triste, mas já ouvi direitistas acéfalos chamando a Globo de comunista, já vi gente chamando até o Banco Itaú de comunista. Caí na gargalhada quando uma dessas analfabetas políticas, e desses analfabetos também, disse numa rede social que até o Temer é comunista, além do Renan e do Rodrigo Maia. Gente, esse povo lê alguma coisa além de catálogo telefônico? Ou seja, a exemplo do período que antecedeu a ditadura militar, comunista não é mais opção por uma ideologia, e sim xingamento. A pessoa não gosta do sujeito, então dispara: você é um comunista. Uma amiga relatou que estava no trânsito e um sujeito grosseiro começou a buzinar atrás do carro dela como se ela fosse obrigada a passar para outra faixa para ir dar passagem. Ela fez um sinal de que estava trafegando dentro da faixa permitida de velocidade naquela via e o sujeito raivoso passou por ela dizendo que ela fosse morar em Cuba, porque era uma dessas comunistas desgraçadas. Dá vontade de rir ou não dá? Eu até ri, mas dá pena também. Esse pessoal da direita mais burra vê comunismo até na bandeira do Japão e continua vendo comunista até debaixo da cama. O que me faz pensar que nesses casos nem é ideologia não, é alguma fixação sexual ou paixão inconfessável por generais torturadores que eles querem ver em cima da cama para protegê-los dos comunistas que estariam embaixo da cama. Talvez seja uma fantasia, quem sabe? Qualquer nação que se preze e que tenha alcançado um patamar de desenvolvimento responsável e respeitável jamais desprezou o debate. Escola é para debater ideias, universidade é para debater ideias. É por isso que no Brasil o debate é tão pobre, a ponto de surgirem aí pretensos filósofos falando muitas vezes um bando de bobagem. Aliás, um aviso aí: quem se forma em filosofia não vira filósofo não. Pode ser um bacharel em filosofia ou até doutor se tiver feito doutorado, mas não é um filósofo não. E para quem acha que a tal da Comissão da Verdade puxou a sardinha para a esquerda, comunico que o professor Alessandro Ottaviani Luiz, da Faculdade de Direito da USP, um dos responsáveis pelo livro O Assassinato de JK pela Ditadura, Documentos Oficiais, relata o quanto a tal da Comissão da Verdade simplesmente ignorou pedidos de depoimentos importantes que iriam desmascarar as mentiras que a ultradireita fascista vive espalhando sobre a ditadura. Depoimentos que se referiam, por exemplo, ao fato de que no tal acidente rodoviário que matou JK, os militares chegaram ao local antes da perícia e trocaram os veículos de lugar. E eles não mataram o JK por acharem que ele era comunista, não, mas porque ele estava articulando um movimento para restabelecer a democracia no Brasil. Em resumo, vou repetir uma expressão da frase de Fidel: o socialismo devia ser aperfeiçoado, é a frase dele, com o meu acréscimo, e o capitalismo também. Ou será que alguém aqui vai achar que o capitalismo não produz miséria, injustiças, violência e tantas outras coisas ruins? Todas as guerras e desgraças sempre foram produzidas por grupos, facções e ideologias rivais. O mundo só vai melhorar no dia em que tanto esquerda como direita aprenderem a dialogar. Pode ser que seja utopia, delírio ou até excesso de ingenuidade, mas é a única coisa que pode salvar o mundo, e isso que chamo de humanidade.